Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, agora nós vamos dar início à nossa aula revisional. Antes de iniciar as aulas online, nós fizemos aí o tema 1 em sala de aula. Nós falamos sobre forças e máquinas. Porém, a partir do tema 2, a gente trabalhou eles online. Como que nós vamos fazer daqui em diante? A professora vai fazer agora para vocês uma aula revisional referente ao tema 1 e o tema 2. Esses temas, gente, junto com a apostila da unidade 1, vai fazer parte aí do nosso primeiro bimestre, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois de assistir essa aula, pode mandar mensagem, tá? A Pro está disponível para sanar todas as dúvidas. Então, vamos iniciar aí a nossa unidade 2. Como nós já falamos em sala de aula, né? Nós começamos a unidade 2 utilizando aí a energia, correto? Então, nós tivemos essa imagem, nós discutimos essa imagem, né? Quais são as fontes de energia, que recursos naturais nós utilizamos para gerar energia. E aí, com essa imagem que nós discutimos em sala de aula, vocês responderam a pergunta número 1, 2 e 3. Então, eu listei. Caso tenha algum aluno que tenha faltado no dia e que não fez essa página, vai tirar foto e vai encaminhar para a prof, tá? Então, daqui para frente, tudo que vocês não tiverem feito ou que vocês não fizeram na aula online ou na aula presencial, vocês vão fazer e vou enviar para a prof até o dia 15, tá bom? Vamos lá, então. Tema 1. Força e máquinas. Essas forças e máquinas, gente, nós abordamos em sala de aula e eu vou repetir novamente para vocês aqui no nosso vídeo revisional. A força, gente, é tudo aquilo que é capaz de modificar ou de deformar algo que está em repouso. Então, quando nós retiramos algo do seu estado de repouso, é utilizada uma força. Então, por exemplo, eu vou tirar o meu estojo em cima da mesa. Então, eu estou gastando uma força para tirar aquele estojo do seu estado de repouso. Então, eu quero que vocês grifem aí, tá? Força pode ser definida como qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos, provocar deformações ou manter o equilíbrio nos corpos em que ela é utilizada. E aí, normalmente, gente, a força, ela tem lá o seu lado positivo e o lado negativo. Nós temos essa imagem aqui, onde a pessoa está fazendo força sobre uma bola, tá? Então, automaticamente, ela vai gerar uma deformação. E a força, ela pode ser mostrada através de um vetor. Então, aqui nós temos a representação de força 1 e força 2. Todas as forças, elas têm uma seta, né? E essa seta é chamada de vetor. Ela está direcionando a força, tá? Então, a gente pode perceber que a força 1 da imagem A está para cima e a força 2 está para baixo. A força 3 está para o lado esquerdo e a força 4 está para o lado direito, tá? Então, o vetor ele vai direcionar aonde está indo a minha força. Máquinas, elas têm as de grande porte e as de pequeno porte, tá? Nós vamos falar das máquinas simples, que são aquelas máquinas que possuem um tipo específico de sistema, que são chamados de alavancas, tá? Essas alavancas, elas necessitam da força para que ela possa gerar aí um sistema de modificação, de alteração. Então, ela vai ajudar a levantar objetos e até mesmo um processo de modificação da sua estrutura, né? Ela vai fazer com que aquela estrutura saia do seu estado de repouso. Então, nós temos a imagem 1 aí, onde a pessoa está levantando, né? Ela está pressionando a madeira sobre uma força específica para gerar apoio para outra força específica, tá? E aí nós vamos ter a força aí do guindaste, nós vamos ter a força da pessoa carregando o carrinho e nós vamos ter a força também de uma pessoa que está recortando, né? Ela tá ali tentando cortar algo, ela tá utilizando a tesoura. E nós vamos ter também outros tipos de força, inclusive a força que nós utilizamos no nosso corpo, como o processo de mastigar, né? Gera-se uma força, e o processo também de carregar algo no braço, né? De carregar algo na mão.
Toda força, gente, ela vai gerar algo específico, tá? Quando eu utilizo a força, eu estou gerando um peso, estou gerando uma intensidade. Então, a força, ela vai estar sempre ligada ao peso, tá? E lembrando, gente, que o peso, ele tá sempre ligado aí à nossa ação gravitacional, tá? Então, a gravidade é algo que está sempre presente aí na nossa estrutura. E aí, nós vamos ter uma fórmula específica para calcular força, tá? Então, a fórmula é a força vezes aí o período da distância, né, de um sistema para o outro, é igual a força resultante vezes a distância também dessa resultante. Normalmente, eu vou ter sempre uma incógnita, tá? Então, eu vou ter uma força que eu vou ter que descobrir, ou eu vou ter que descobrir a distância. Tá? Então, dos 4 valores, eu vou ter sempre 3 valores e uma incógnita. E aí, nós vamos ter um outro tipo de máquina, aonde ela vai facilitar o meu desenvolvimento, o meu movimento, a minha velocidade. As rampas, elas fazem parte de máquinas, tá? De pequeno porte, aonde ela ajuda as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de subir uma escada. Então, nós temos aqui rampa de acesso, as pessoas se locomovem em cadeira de roda, ela tem uma inclinação adequada para a cadeirante conseguir subir e descer com segurança, tá? E aí, gente, quem vai estar auxiliando esse processo aí na máquina, né? Os parafusos, entre outros, tá? Tudo que vai estar utilizando para ajudar no processo de manutenção. Então, nós temos aqui, parafuso aumenta a capacidade de fixar uma superfície sólida, como, por exemplo, a madeira. Então, fica mais resistente, né? Todo o meu mecanismo. Na página 9, gente, tem lá as roldonas, né? As roldana ou polia, ela ajuda na manutenção. Então, ela faz o acesso para que haja um movimento mais fácil, mais adequado, tá? Então, elas ajudam os processos de movimentação do meu objeto, tá bom? E aí, nós vamos entrar na máquina composta. A máquina composta, gente, além da alavanca, ela tem a polia. Então, por isso que ela é chamada de máquina composta. Na máquina simples, eu só tenho a alavanca, só ela. Já na máquina composta, eu tenho a polia. Então, na máquina simples, ou eu vou ter só a roldona, só a polia, ou eu vou ter só a alavanca. Já na máquina composta, eu tenho os dois, tá bom?